assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado ao homem. Entenda que Deus, com a sua infinita bondade, primeiramente vamos entender o que é blasfêmia. Blasfêmia é quando você atribui algo, eu vou dizer um linguajar bem mais claro, é quando você atribui algo de Deus ao diabo. Sabe? É quando aquele tipo de pessoa, é quando a pessoa vem para a igreja, que você vê a pessoa falando em língua, pulando, gritando, e você muitas das vezes diz assim, isso aí é meninice, isso é coisa do diabo. Entendeu? Tenha cuidado, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e perdendo a vida eterna. Aquilo que é do Espírito Santo de Deus tem que ser atribuído a Deus e não ao diabo. Entendeu? Entenda que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra, da sua obra e de convencer o homem do pecado. Entendeu? O que é blasfêmia? A blasfêmia é contra o Espírito Santo, é a rejeição contínua, ou seja, é quando você permanece com uma ideia, é quando você continua com uma atitude que entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmão, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele sente tristeza. O Espírito Santo, ele sente alegria. O Espírito Santo, ele sente emoção. Nós, seres humanos, somos capazes de entristecer o Espírito de Deus. Em João, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Quem tem a Bíblia, somente acompanhe. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Entenda uma coisa: se Jesus não fosse, o Espírito Santo não viria. Entenda que o Espírito de Deus é uma promessa de Jesus Cristo à sua igreja. É uma promessa de Jesus para a igreja. O Espírito Santo, quando ele subiu, quando Deus, Jesus Cristo subiu ao céu, ele disse: eu vou enviar o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias da vossa vida, enquanto a igreja estiver na terra, vai ser um companheiro para vocês. Ei, escute o que eu vou lhe dizer: você não está só, você não está sozinho, você não anda só, você tem alguém do céu que está 24 horas do teu lado. Louvado seja Deus. Escute: aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Quando você se recusa, entenda, eu gosto de pregar dando exemplo, irmão Pablo. É, por exemplo, assim, eu digo assim, toda vez eu digo para o irmão Ciro, irmão Ciro, Jesus te ama. Aí irmão Ciro sai sorrindo. Irmão Ciro, amanhã de novo, irmão Ciro, Jesus te ama. Quando chega um momento, na hora que o irmão Ciro me vê, ele arrudeia.
só para não ouvir eu dizendo que Jesus ama ele. Existem pessoas que não querem vir mais para a igreja, porque diz que a gente convida eles para ser crente. O que é isso? É rejeitando aquilo que Deus mandou a igreja dar para o ser humano. Quando você rejeita a voz do Espírito de Deus, você afasta ele de si próprio. E quando você afasta o Espírito Santo da sua vida, você dá lugar para a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você já viu aquele ditado que diz que nada oferecido presta? Entendeu? Quando às vezes você diz assim: ei, vai lá em casa buscar isso assim, você já fica com medo. Será que está quebrado? Será que desmantelou? Será o que está acontecendo? Mas o Espírito Santo de Deus, quando você rejeita o único meio de comunicação entre Deus e os homens. É como se você estivesse dizendo assim: eu não dependo do Espírito Santo para ir para a igreja, eu não dependo do Espírito Santo para me manter em pé, eu não dependo do Espírito Santo para me manter firme na presença de Deus. Entenda que você se afasta daquilo que Deus projetou para a tua vida. É como se, por exemplo, a irmã Betânia, ela trabalha talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quando ela trabalha 2 meses se focando, dizendo: eu quero comprar, vamos supor que eu quero comprar um terno para o meu marido. Aí vai, ela junta aí R$1.000 e compra um terno top. E aí está aqui, meu bem, pega um terno para você vestir. E a irmã Betânia, ele recebe, o esposo dela recebe o terno, só que ela nunca vê ele vestido, ela nunca vê ele usando aquele terno. O que você vai achar, irmã Betânia? Ele não gostou, não é isso? É do mesmo jeito quando a gente rejeita o Espírito Santo de Deus, quando a gente deixa a desejar com o Espírito Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar de 5 passos, ou 5 etapas que levam o ser humano a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Entenda que a primeira coisa que acontece, o primeiro passo, está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: olha aqui, a primeira coisa, entristecer o Espírito Santo, se isso for contínuo, levará a resistência ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, você pode rejeitar uma vez, amém, tudo bem. Você pode rejeitar 2 vezes, pode, amém. Mas a terceira vez, a quarta, a quinta, ei, uma hora ele pode desistir de você. Uma hora ele pode não te dar uma outra oportunidade. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, não entristeça o teu companheiro, não entristeça aquele que te livra da morte. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus, dê lugar àquilo que ele tem para a tua vida, que você vai começar a se aproximar das promessas de Deus para a tua vida. Escute, por um exemplo, o irmão Paulo, ele passa 1 mês fazendo uma mesa para mim. Ele paga, ele vê uma imagem de uma mesa linda, de madeira. Aí ele diz assim: essa mesa eu vou dar para o meu pastor. Nossa, eu vou mandar fazer essa mesa para ele. Aí ele vê a cor da madeira, a altura da mesa. Aí com 1 mês ele me entrega a mesa com 10 cadeiras.
Ok, pastor, para o senhor. Só que quando o irmão Paulo sai de perto de mim, eu pego a mesa, corto. Eu disse: não, essa mesa está muito alta, eu vou cortar ela mais. Ela está muito grande, eu vou cortar um pedaço dela, eu vou guardar um pedaço para mim, vou ficar só um pedaço. Aí lá se vem o irmão Pablo, 20 dias depois que ele me deu a mesa, ele vai olhar para a mesa e vai dizer: isso aqui não é a mesa que eu dei para o pastor, não. A que eu dei para ele era maior, era mais alta, era bonita. Essa daqui é só um pedaço. Como que o irmão Pablo vai se sentir? Vai se sentir triste, porque eu não valorizei aquilo que ele me deu. É assim ou não, irmãos? Assim também é Deus. Quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, a gente deixa ele triste com a gente. O Espírito Santo tirou ele de lá, Deus tirou ele de lá do seu trono e mandou para a terra, e a gente aqui não valoriza a pessoa do Espírito Santo de Deus, que foi presente de Deus para a sua igreja. Aleluia. E ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado. Aleluia. E você nem imagina os livramentos que o Espírito de Deus já trouxe para a tua vida. Você não imagina. Essa é a primeira coisa. O que leva a uma apostasia, o que leva a um afastamento do Espírito Santo de Deus, o que faz o ser humano blasfemar contra o Espírito Santo, a primeira coisa dela é entristecer o Espírito de Deus. Quando você entristece o Espírito de Deus, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, pastor Daniel, para um ser humano, o segundo passo para a blasfêmia, o segundo é resistir o Espírito Santo, levar ao apagamento do Espírito Santo dentro da pessoa. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19. Entenda que a Bíblia diz assim, não extingais o Espírito Santo. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Não extingais o Espírito. O que ele está dizendo? Não perda o Espírito Santo de Deus. Sabe o que o salmista Davi disse? Senhor, o que é isso que tem na minha cabeça? É uma coroa, Davi. O que é isso? É um palácio, Davi. O que é isso que eu tenho? Tu tem tudo, tu tem dinheiro, tu tem servo, tu tem tudo. Ele disse assim: Senhor, tira de mim o dinheiro, tira de mim o palácio, tira de mim o que o Senhor quiser, mas não retira de mim o teu Espírito Santo de Deus. Quando a gente perde o Espírito de Deus, irmãos, a gente dá lugar para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não apague as recordações que o Espírito de Deus tem sobre a tua vida. Não apague as lembranças boas que o Espírito Santo, pastor Daniel, eu lembro quando eu fazia isso, eu falava em língua, Deus me usava em profecia, Deus me usava em revelação, e hoje eu não faço mais. O que aconteceu? Ei, você entristeceu o Espírito de Deus. Volta a praticar as primeiras coisas, para que o Espírito Santo de Deus venha avivar a chama que há no teu coração. Hoje, irmão, no dia em que vivemos, a humanidade está ligando mais para o bem físico, está ligando mais para o conforto do que para o conforto da vida espiritual. O zelo para com o Espírito Santo de Deus. A gente tenta agradar o vizinho, a gente tenta agradar o sogro, a sogra, a gente tenta agradar a esposa, a gente tenta agradar o pastor, a gente tenta agradar os irmãos. Não vou pentear meu cabelo desse jeito, porque os irmãos da igreja não gostam. Não vou vestir uma calça apertada, porque os irmãos da igreja não gostam. Irmão, se preocupe em agradar o Espírito Santo de Deus, e as outras coisas vão acontecer sobre a tua vida. Quando você agrada o Espírito Santo. Infelizmente tem pessoas que foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo e nunca mais sentiram nada na vida espiritual. Deixaram apagar
E é o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: não deixais extinguir, não deixais, extingais, não extingais o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo assim: ei, valoriza o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo aqui sobre esse texto sagrado: apagar o espírito, levar ao endurecimento do coração. O que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo fala assim com você: ó, ei fulano, vai fazer isso. Aí você diz assim: não, isso é da carne. Não vou fazer. Não dá certo. Aí o Espírito Santo vai se entristecendo. Irmã Eliane, quando você manda um filho fazer algo que ele não faz, você fica alegre ou fica triste? Fica triste, né? Da mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto a você: como você está tratando o Espírito Santo de Deus na tua vida? Como você está reverenciando o Espírito Santo de Deus na tua vida? Hebreu capítulo de número 3, o versículo 8 até o 13. Leia aí para você ver, ou então marque para você ler em casa depois. Diz assim a Bíblia Sagrada: ó, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Ele está dizendo: ei, amolece o teu coração. Ele está dizendo assim: eu estou à porta e bato, abre esse coração, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu mudar o teu caráter. Glória a Deus. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos nas minhas obras. Ele está dizendo: olha, por causa da desobediência dos vossos pais, eles passaram 40 anos no deserto sofrendo. E eu pergunto a você: quantos anos você quer sofrer por estar desobedecendo o Espírito Santo de Deus? Por estar entristecendo aquele que te ama de verdade. Aleluia. O versículo de número 10 de Hebreus capítulo 3 diz assim: ó, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Ou seja, para toda ação tem uma reação. Israel, por não obedecer os planos de Deus, não estar nos caminhos do Senhor, não fazer a vontade de Deus, de todos aqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Por quê? Porque esses 2 que entraram na terra prometida, eles creram na promessa. A luta veio, mas ele disse: o Senhor está comigo. A luta veio, mas ele disse: ele não me abandonou. Ele disse que nós vamos herdar a terra, e nós vamos herdar a terra. Ei, deixa eu dizer para você: se ele te prometeu, não interessa quem não acredita. Se ele disse que vai dar certo, não importa quantos creia, o milagre vai acontecer. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vai acontecer, pastor Daniel, mas as portas estão fechadas, nada parece dar certo. Ei, no momento certo, ainda que esteja porta, portão, tudo fechado, o Senhor vai abrir o portão perante você, e você vai passar o hino, cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Somente alegra o Espírito Santo de Deus. A receita é não entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando você entristece o esposo ou entristece a esposa, você perde algo. Da mesma forma, é quando você entristece a Deus, você perde algo da parte em um mundo espiritual. Irmãos, se preocupemos com a nossa vida espiritual, assim como a gente se preocupa na nossa vida física. Na nossa vida física, Daniel Berger, a gente preocupa: meu Deus, o que
que eu vou comer amanhã? Meu Deus, como que eu vou para aquela festa? Meu Deus, meu sapato está furando. Meu Deus, eu vou pagar aquele cheque. Meu Deus, eu vou fazer. É uma dor de cabeça eterna. Se você se preocupar desse jeito com a sua vida espiritual, eu vou dizer uma coisa para você: o demônio não vai querer andar nem na rua da tua casa, porque na rua da tua casa há o Espírito Santo de Deus sobre ela. Aleluia. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Aleluia. Ei, nem que alguém bota a espada no teu pescoço, não aparte de Deus. Nem que ofereça milhares e milhares de dinheiro. Ei, eu estou te oferecendo. Não quero, porque ninguém me afasta de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha nora. Ofereceram um trabalho para ela, mas disseram para ela: não, é de domingo a domingo, e se você vai sair daqui 7 horas da noite. Ela disse: ei, eu não vou deixar de ir para a igreja para ir trabalhar, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão seguir. Ei, quando você prioriza Deus, quando você prioriza a obra, as portas se abrem, as pessoas ficam preocupadas. Ei, o que está acontecendo? É porque as bênçãos do céu estão sendo derramadas sobre a sua vida. Priorize a Deus e tudo vai dar certo na tua vida. Priorize a Deus. O versículo 13 ainda diz assim, antes exaltai-vos uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se achar hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ei, o pecado está aí. O pecado está em todo momento. E uma coisa eu te digo: a proposta do inimigo sempre, aparentemente, é melhor do que a que Deus tem para você. Eu sempre falo e vou falar mais uma vez: se qualquer um de nós, até eu que estou bem aqui nesse ponto aqui, se chegar alguém e disser assim: ei, pastor Daniel, eu te dou R$1.000 para tu parar de dirigir um culto e bem não serve lá para mim, você acha que eu vou continuar pregando aqui? Ah, menino, eu pego uma moto, te pego de bicicleta lá e pego R$1.000. Qualquer um dos irmãos faria isso. Você está no culto bem aqui, se alguém te ligar: irmão, se tu vier aqui agora eu te dou R$1.000, eu dou minha cara para qualquer um bater se você não sair do culto correndo para ir lá. Por quê? Porque o nosso culto, irmão, se ele está sendo contaminado, o que a gente vai pensar? Eu tenho um talão de energia para pagar amanhã, eu tenho um aluguel que vai vencer depois da manhã, eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo para pagar. É quando você prioriza a Deus, você disse: ei, eu não vou, porque aqui dentro Deus pode abrir portas para mim que ninguém imagina. A Bíblia diz, irmãos, quando nós somos fiel a Deus, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Só que é diferente hoje, é nós que andamos atrás de bênção. Se hoje nós tivéssemos anunciado que ia ter um pregador que profetizava, que revelava, eu duvido se essa igreja não estava lotada aqui, caindo os crentes para fora. Por quê? Porque andam atrás do profeta. Quando você prioriza Deus, Ele pode falar contigo dentro do teu quarto, na sala, na cozinha, aonde você estiver. Por quê? Porque você não depende de ninguém para falar com o teu Criador e para Ele falar com você. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você prioriza Deus, você não deixa se levar por qualquer vento de doutrina. Aleluia. Priorize a Ele. A quarta coisa que leva o ser humano a blasfemar contra o Espírito Santo, o que é, pastor Daniel? O endurecimento do coração leva uma mente reproba e depravada a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Ou seja, a pessoa vai criando um calo na mente. Quanto mais você fala, vai se tornando chato. Entendeu? Se for um exemplo,
Quanto mais alguém fala para você, você diz assim: nossa, já está se tornando chato já o que alguém está falando. Falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nossa, já é chato. Por quê? É porque aquilo não nos interessa. Quando interessa a nós, irmão, é gostoso de se ouvir. Em Romanos capítulo 1, versículo 38, versículo 28, olha o que diz a Bíblia: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Você não entendeu, eu vou precisar explicar. Deus desistiu dessa pessoa. De tanto Deus falar com ele, de tanto Deus mostrar o caminho para ele, irmão Ciro, Deus diz assim: já que ele não quer me ajuda, eu vou deixar ele quebrar a cara. Quem nunca falou isso? Né? Principalmente nós que somos pais, né, irmão Ciro? A gente aconselha. Quantas vezes eu falei para meus filhos: ó, meu filho, eu vou lavar as mãos contigo. Porque a gente fala, a pessoa não valoriza. O Senhor está dizendo assim: olha, e como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus desistiu, ele disse: está entregue aí aos teus sentimentos, guerreiro. Faz o que tu bem entender da tua vida. Não deixa que isso venha acontecer com você. Isso traz a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É o descaso pelas coisas de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você não valorizar aquilo que Deus colocou na tua vida. Em Isaías capítulo de número 50, versículo 20, a Bíblia diz assim: ai dos que mal chama bem, e o bem ao bem mal, que fazem da escuridão a luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Irmão, o ser humano erra porque não examina as Escrituras. Entenda, irmão, qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Agora que eu descobri, como que eu vou descobrir, pastor Daniel, qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? É estudando aquilo que Ele deixou para nos orientar, para chegar no céu de glória. Glória a Deus. Estude a palavra, pesquise a palavra. Aleluia, igreja. Jesus está voltando, acorda da igreja. Aleluia, não deixa que nada venha tirar o teu foco do céu. Não deixa que nada venha tirar o teu foco de Deus. Eu estava ali no meu gabinete hoje, estudando isso aqui, chorando, irmãozinho. E eu disse: Deus, quantas pessoas já falaram comigo, pastor Daniel, eu não mereço mais um perdão, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ei, irmão, você pode ter duvidado do que alguém falou, você pode ter falado besteira, mas a maior prova de que você não blasfemou contra o Espírito Santo é o arrependimento. Quando você se arrepende, você consegue o perdão de Deus. Aleluia. Que Deus venha colocar em mim e você um coração quebrantado, um coração sensível à voz de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Um coração puro, um coração cheio da presença de Deus, um coração que obedeça à vontade de Deus.
A quinta e última coisa, nós já estamos encerrando. A quinta coisa que traz a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é, pastor Daniel? É quando o endurecimento do coração é atingido, certa intensidade que somente Deus conhece. É quando você já fechou tanto o coração que nem você se conhece. Somente Deus sabe. O Espírito Santo já não atenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Ei, eu vou traduzir. O Espírito Santo já não tem mais tanto interesse de tanto ser machucado. Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Não tem aquele casal que muitas das vezes se separa porque diz assim: ei, eu já fui machucado demais, essa pessoa já me pisou, essa pessoa já me traiu, essa pessoa já fez isso, essa pessoa já fez aquilo. Ou seja, ela tentou de todas as maneiras e a pessoa não mudou. É desse jeito que a Bíblia está dizendo. Quando a pessoa desiste, quando a pessoa tentou de todas as maneiras, o Espírito Santo já não quer mais levar aquela pessoa ao arrependimento. Ou você sabe que você pensa que se arrepende porque você é um bom ser humano? Tire isso da cabeça, irmão. Eu e você, nós só se arrepende por causa do Espírito Santo de Deus. Abra a sua Bíblia aí, lê Gênesis capítulo 6 para você ver. Aleluia. Gênesis capítulo 6, o versículo 1 diz assim, ó: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Entenda, o próprio Senhor está dizendo: o meu espírito não vai estar todo o tempo com o ser humano. Vai ter um momento que ele vai desistir dessa pessoa. Essa pessoa não vai ter mais arrependimento. O desejo dele é só fazer o mal. Ele não acredita mais em Deus, ele não acredita mais no diabo, ele só acredita nele mesmo. É por quê? Porque essa pessoa já levou um endurecimento de coração muito grande. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus, ó: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, nem cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir a outro Deus dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Ou seja, ele está dizendo: não deixe que o seu coração venha se transformar num coração de pedra. Não deixe que o seu coração venha se transformar num coração que não sinta mais o temor de Deus na tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem mais prazer em convencer. Porque de tanto a gente entristecer o Espírito Santo, ele desistiu de nos ajudar. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25 diz assim: nesse dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama temerão diante de ti e se angustiarão. Ei, não queira que Deus desista da sua vida, porque pode se tornar amargamente para você. A Bíblia diz: coisa triste e horrenda é cair nas mãos de um Deus irado. Aleluia. Aproveita, priorize a Deus enquanto Ele está vindo, enquanto você está vindo. Tem o poder da decisão. Priorize a Deus enquanto Ele ainda está lutando por você. Aleluia.